Bom dia, vamos dar continuidade à nossa rodada de encontros sobre antologias da poesia moderna brasileira. No primeiro encontro, nós discutimos um pouco uma antologia organizada pelo Manuel Bandeira, Valmir Ayala, e lembramos que o Bandeira é um pioneiro nesse tipo de antologia, muito importante para conhecimento, a formação de leitores, sobretudo para quem não tem acesso a todas as obras dos poetas de determinada época ou geração. Muito bem, hoje nós vamos dar um pouco de informação sobre uma das antologias que eu considero das mais importantes, que é esta aqui, Poesia Moderna, antologia, organizada por Péricles Eugênio da Silva Ramos. Ela dá continuidade a um conjunto de outras antologias que vêm do barroco, passando pelo romantismo, simbolismo, parnasianismo. Então é uma série de antologias e essa é a última. Bom, essa antologia foi publicada em 1967, né? E eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, a obra contempla 37 poetas. E desses 37, apenas 2 mulheres, Cecília Meirelles e Henriqueta Lisboa. E ele inicia com Mário de Andrade e encerra com Mário Chamy, passando, portanto, aí um período que vai bem do início do modernismo, um pouco antes da Semana, até a década de 40, e pegando a chamada depois geração de 45, e passando, inclusive, pela poesia concreta. Então, é uma antologia que tem uma abrangência muito grande, assim, para a gente conhecer, digamos aí, os 40 anos, primeiros anos da poesia moderna brasileira. Outro dado interessante é que essa antologia tem uma peculiaridade. Ela divide essa poesia moderna em 4 grandes fases, né? E o nome fase é do próprio autor. A primeira fase ele chama de fase heróica ou de formação, e ele data de 1917 a 1924. A segunda ele chama de fase primitivista, que vai de 1924 a 1929. A terceira ele chama de fase de autodeterminação, que vai de 1929 a 1945. Nessa fase nós temos um número maior de poetas que se tornarão os mais conhecidos, como Drummond, né, como Murilo Mendes, como Manuel Bandeira, como Cecília Meirelles. Embora Cecília Meirelles ele coloque numa subdivisão. Dentro dessas grandes fases ele tem algumas subdivisões. E a quarta fase, que ele chama de fase construtivista, que ele coloca a partir de 1945. Essas fases são discutidas e apresentadas numa introdução bem argumentada, mas com certeza essa proposta ela é passível de muitas questões, de muitas discussões. Eu não aceitaria tudo, a forma como ele apresenta assim, tão gratuitamente. Eu acho que muito importante o trabalho, muito importante a seleção, muito importante a reflexão, mas sempre que a gente enquadra muitos poetas dentro de certa fase, eu acho que termina limitando o conhecimento da obra, nuances das obras particulares em geral. Então, uma coisa também muito importante, ele traz sempre 1 ou 2 ou 2,5 páginas apresentando o autor e apresentando as obras. Portanto, é uma apresentação maior do que a maioria das antologias que nós conhecemos. E outro dado também que eu gosto muito dessa antologia, gente, é que ela traz um número significativo de poemas. Tem poetas como Oswald de Andrade que tem mais de 20 poemas. Poetas como Drummond, cerca de 15 a 16 poemas. Os que têm menos têm 7 ou 8 poemas, o que é significativo para uma antologia, né? Vale a pena pensar nisso. E agora um depoimento, a importância desta antologia para mim. Foi uma antologia fundamental na minha formação, no meu conhecimento da poesia moderna. Então,
eu era um adolescente em Fortaleza, no Conjunto Zé Walter, e nós tínhamos um pequeno grupo de teatro. Não era nem teatro amador, ninguém conhecia muito o teatro. E chegou no bairro o tio de uma amiga nossa, vindo de São Paulo, que tinha uma experiência muito significativa com teatro, que tinha feito teatro de protesto, que conhecia o Boal, que conhecia o pessoal que montou a Arena contra Zumbi. E ele foi ensaiar com a gente e trouxe essa antologia. E uma das coisas que ele fez foi pegar o poema no meio do caminho, do Drummond, e pedir a gente para ensaiar, para encenar durante 5 minutos. A gente quase morria de encenar, mas no máximo que dava era 1 minuto e meio, 2 minutos. Foi uma experiência, foi aí que eu conheci o Drummond, o primeiro poema assim, mais polêmico do Drummond, né? Porque foi um poema muito polêmico, que depois ele, todas as críticas, todos os comentários sobre o livro, ele juntou e publicou um livro trazendo esses comentários. Então, a partir daí, o livro ficou circulando entre a gente. E acabou caindo na minha mão, e eu fui ficando com o livro, eu devia ter 15 para 16 anos, e o livro está comigo até hoje. Em todas as minhas mudanças, em todas as minhas andanças, esse livro veio comigo. E ele foi muito importante para eu ir conhecendo a poesia moderna, conhecendo paulatinamente, né? Enfrentando poetas como Bandeira, como Drummond, como a Cecília Meirelles. Alguns eu tinha muita dificuldade, como Murilo Mendes, mas enfim, foi por essa antologia que eu comecei a ter acesso à grande potência, à grande riqueza da poesia brasileira, e paulatinamente comecei a comprar livros. Então, deixar claro que essa antologia foi uma relíquia para mim, e continuo lendo, voltando a ela, indicando para os meus alunos. Bom, feito esse depoimento, eu queria destacar 3 poemas que eu gostaria de ler. Eu vou ler um do Mário de Andrade, que é um poeta que tem uma poesia que em muitos momentos bebe nas fontes populares, e eu considero um poeta pouco conhecido, né? A gente divulga mais, a escola divulga mais o narrador, né? O poeta que escreveu romances importantes como Macunaíma, mas ele tem poemas muito significativos que revelam o seu grande conhecimento das tradições orais, e esse é um aspecto interessante até para a gente pesquisar. Eu escolhi um poema chamado A Serra do Rola Moça, porque esse poema também eu levei para a sala de aula, discuti, tentei encenar com algumas turmas. E o poema diz assim: a Serra do Rola Moça não tinha esse nome não. Eles eram do outro lado, vieram na vila casar e atravessaram a serra, o noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo. Antes que chegasse a noite, se lembraram de voltar. Disseram adeus para todos e se puseram de novo pelos atalhos da serra, cada qual no seu cavalo. Os dois estavam felizes, na altura tudo era paz. Pelos caminhos estreitos, ele na frente, ela atrás, e riam, como eles riam, riam até sem razão. A Serra do Rola Moça não tinha esse nome não. As trilhas rubras da tarde rapidamente fugiram e apressadas se escondiam lá embaixo nos socavões, temendo a noite que vinha. Porém, os dois continuavam, cada qual no seu cavalo, e riam, como eles riam. E os risos também casavam com as risadas dos cascalhos que pulavam levianinhos. Da vareda se soltavam, buscando o despenhadeiro. Ah, fortuna inviolável! O casco pisar em falso, dão noiva e cavalo um salto, precipitando-se no abismo. Nem o baque se escutou. Faz um silêncio de morte, na altura tudo era paz. Chicoteando o seu cavalo, no vão do despenhadeiro, o noivo se despenhou. E a Serra do Rola Moça se chamou. Acho lindo esse poema e chama atenção
para o fato dele ser, assim, ter uma construção que lembra muito o modelo que vai ser predominante nos folhetos, né? Nos folhetos que depois passam a chamar de literatura de cordel. O segundo poema também que eu gostaria de ler é de um poeta muito pouco estudado como poeta, que é o Sérgio Milliet, que eu conheci muito mais também como crítico. Mas tinha um poema no livro que um dia eu resolvi ler na 8ª série, e com a ajuda de um professor chamado Crisóstomo, que me explicou muitas referências do poema que eu não sabia. E se chama Aniversário, e diz assim: faço hoje 25 anos, metade da vida já passou, doenças, viagens, amores, passou. Escreverei o fim do romance, a vida abre-me asas duvidosas, ora sim, ora não, pendulamente, e nem sei por que sim e por que não. Indiferença, fatalismo. Fui rajar numa noite de orgia, ergui um templo a Buda no Vale do Caxemira, onde os lagos de lótus têm risos para o céu. Mas fui Cristo também numa cidade suíça, de braços abertos sobre a neve, olhando cair os pássaros alvos das abóbadas de chumbo. Mas era um Cristo fazendeiro, conferencista, literato. Metade da vida já passou. Livros, sonetos, versos, passou. Continuarei? O tédio queima como álcool, acrisolando a alma, escancarando os olhos da imaginação. Porém, nenhuma ilusão mais. Morreram aos 20 anos. E passaram-se 5 rápidos, perverso furacão. Cinematógrafo acelerado, fita conto grotesca, trágica. Uma vida de cão, Charlie Chaplin. Tem galinhas, cartolinhas e essa esperança que é mais forte do que a vida. Continuarei. Eu sempre gostei desse poema, hoje compreendo um pouco melhor, né? Mas eu achava curioso a pessoa dizer que aos 25 anos já estava na metade da vida, né? Tem outras coisas. Por último, eu vou ler um poema da Cecília que eu conheci nesse livro e que sempre me encantou e continua me encantando e me inquietando. E chama-se Explicação. E diz assim: o pensamento é triste, o amor insuficiente. E eu quero sempre mais do que vem nos milagres. Deixo que a terra me sustente, guardo o resto para mais tarde. Deus não fala comigo, e eu sei que me conhece. A antigos ventos dei as lágrimas que tinha. A estrela sobe, a estrela desce. Espero a minha própria vinda. Navego pela memória sem margens. Alguém conta a minha história e alguém mata os personagens. Eram esses os poemas que eu tinha para mostrar para vocês e ficamos por aqui. Espero que você continue nos prestigiando com a audição dessas falas e que divulgue aí o nosso canal da Dona Denise para professores, para estudantes, que é uma forma aí da gente contribuir com a indicação de obras que por sua vez poderão também contribuir com a formação de leitores. Muito obrigado, bom domingo para todo mundo e até semana que vem com a última fase dessas antologias.